Marcando topos e fundos com Parabolic SAR. Pessoal, essa daí é a aula que tem o diferencial, né? Começando, né, a mostrar o diferencial desse curso, tá? O motivo pelo qual o curso é chamado PIL-SAR, né? Por conta desse indicador mesmo, Parabolic SAR, pela forma que eu utilizo. Como marcar topos e fundos com Parabolic SAR. Eu padronizei onde é topo e onde é fundo, utilizando o indicador, ok? Então vamos começar a aula que é extremamente importante, provavelmente uma das mais importantes aulas, eu espero que vocês prestem atenção. Vou falar sobre os conceitos convencionais do Parabolic SAR, né, pessoal? Para o que ele foi criado, né, e por quem foi criado. O Parabolic SAR, SAR significa Stop and Reverse, que é em inglês, né? É um indicador de análise técnica desenvolvido por Wells Jr. A principal utilidade do indicador, isso no convencional, tá, pessoal, é seguir uma tendência predominante em determinada ação. Compreender esse indicador é simples. O Parabolic SAR fica abaixo dos preços quando a ação está em tendência de alta e fica acima dos preços quando a ação está em tendência de queda. Agora, da forma que eu enxergo o Parabolic SAR, da forma que o Parabolic SAR me ajuda, tá? Configurações do Parabolic SAR. A aceleração é 0,0800 que eu utilizo, tá? Máximo 0,2000 e a cor que eu utilizo é branca, mas isso daí vai de cada um. As configurações do Parabolic SAR fica dessa maneira, tá? Primeiro, como marcar topos e fundos. Esse era um grande problema que eu tinha, tá, pessoal? Muitas vezes eu não sabia muito bem no início, né? Onde era realmente o topo, onde realmente era o fundo, né? Muitas vezes nós temos uma movimentação assim, olha, né? E eu não sabia se eu consideraria aqui topo, se eu consideraria aqui fundo, ou se eu consideraria aqui o fundo e aqui um topo só, entendeu? Era muito difícil essa situação. Então eu precisava padronizar de alguma maneira e eu encontrei. Eu vou estar explicando para vocês agora. Primeiro vamos ver os topos. Topos. Para marcar topos, traçamos uma linha no ponto mais alto, antes do preço acionar o Parabolic SAR. O que eu quero dizer, pessoal? Parabolic SAR, vocês sabem, são essas bolinhas brancas aqui que estão passando. Esse é o indicador Parabolic SAR, ok? Quando o preço ele toca o Parabolic SAR muda de direção, vai para cima. Vou mostrar para vocês um gráfico aqui rapidamente. Então, pessoal, um exemplo rápido aqui. O preço aqui está caindo, de repente ele decide subir, ele toca o Parabolic SAR, o que o Parabolic SAR faz? Que é esse indicador, essa bolinha branca, ele vai para baixo. Ele tocou o Parabolic SAR aqui em cima e o Parabolic SAR foi para baixo. Daí o preço subiu novamente. Ao cair, ele toca o Parabolic SAR. O que o Parabolic SAR fez? Veio aqui para cima. Depois o preço subiu novamente, tocou novamente o Parabolic SAR. O que o Parabolic SAR fez? Foi para baixo. Tá certo? O Parabolic SAR funciona dessa maneira. Se o preço toca ele, ele muda de direção, tá? Só para vocês conhecerem o indicador. É isso que ele faz. De volta aos slides. Então, como eu encontrei a maneira de padronizar os topos e os fundos? Primeiro vamos pensar no topo, ok? Então, a gente traça uma linha. Isso aqui é só uma linha apenas como referência, essa linha branca aqui, no ponto mais alto antes do preço acionar o Parabolic SAR. Então, se a gente for parar para pensar, pessoal, para olhar, olha só, nós temos aqui essa vela, nós temos S, né? E assim por diante. A gente vai ver qual é a vela que está mais alta. No caso, é essa vela aqui, é o ponto mais alto, ok? Antes do Parabolic SAR ser acionado, o Parabolic SAR foi acionado aqui, olha. Ponto em que o Parabolic SAR foi acionado, foi aqui. Então tudo que a gente faz é vir e marcar uma linha, tá? Marcamos uma linha, ali é o ponto mais alto. Ali se torna o topo, ok? Porque ele é o ponto mais alto antes de pegar o Parabolic SAR. Fundos. Para marcar os fundos, traçamos uma linha do ponto mais baixo antes do Parabolic SAR ser acionado, ou seja, ao contrário do topo. Então a gente olha todos os candles aqui, né? A gente vai ver rapidamente que o ponto mais baixo é esse daqui. O Parabolic SAR foi acionado aqui, olha. Ponto em que o Parabolic SAR foi acionado. Foi nesse ponto. Quando o Parabolic SAR é acionado, a gente olha qual o ponto mais baixo do preço, antes do Parabolic SAR ser acionado. E foi aqui. O ponto mais baixo. Então a gente marca aqui uma linha. Dessa forma, nós já temos o topo e o fundo. Então, unindo o topo e o fundo, nós temos aqui, ó, esse topo traçado na linha amarela. Descemos até aqui, temos um fundo, ok? Marcamos o primeiro topo e fundo.
agora unindo, pessoal, os topos e os fundos de uma movimentação inteira, de uma tendência, né? Tanto é que se a gente pegar aqui uma linha de tendência, olha, a gente vai estar unindo os topos e os fundos, certo? Então vejam bem, olha só. O ponto mais alto antes do parabólico SAR ser acionado foi esse aqui, na linha branca, ponto mais alto. O parabólico SAR foi acionado, vou desenhar aqui com uma seta, foi acionado aqui, tá? Então aqui se torna o topo. O preço caiu, né? Chegou nesse ponto aqui, ele começou a subir. Quando ele subiu e tocou o parabólico SAR, esse aqui era o ponto mais baixo antes do parabólico SAR ser acionado, né? Então aqui está no fundo, certo? O preço continua subindo e para aqui. Esse aqui se torna o ponto mais alto antes do parabólico SAR ser acionado, porque o preço caiu e pegou o parabólico SAR. Dessa maneira nós temos aqui um topo, um fundo e um topo. E assim por diante, pessoal. O preço caiu, parou aqui, começou a subir e pegou o parabólico SAR, aqui virou o fundo. O preço subiu, parou aqui, caiu, pegou o parabólico SAR, aqui é o topo. É só você pensar nisso. Se o preço está caindo, ele começa a subir depois e pega o parabólico SAR, o ponto mais baixo, antes de pegar o parabólico SAR, se torna o fundo. Entenderam? O preço subiu, parou aqui, caiu novamente, pegou o parabólico SAR, esse aqui se torna o topo. Tá, pessoal? E assim por diante. Vou mostrar para vocês agora. Eu vou traçar para vocês agora uma movimentação inteira aí, né? Unindo os topos e fundos na prática. Então vamos lá. Preciso que vocês prestem bem atenção, tá, pessoal? Que isso aí é a base das estratégias, tá? Então vamos lá, pessoal. Esse aqui é o ponto mais baixo, tá? A gente pega uma linha daqui, ó. Então o preço ele começou aqui, subiu, pegou o parabólico SAR. Na hora que ele pegou o parabólico SAR, ele confirmou esse fundo, tá? Aqui se tornou um fundo. Independente do que aconteça, aqui vai ser sempre um fundo. Daí o preço continuou subindo. Aí você pode pensar, poxa, aqui então vai ser um topo. Olha só, o preço caiu aqui, mas não é um topo. Por quê? Porque ele não pegou o parabólico SAR, tá bom? Então o preço ele subiu, foi aqui até aqui no alto. Quando ele desceu, ele pegou o parabólico SAR. Quando ele pegou o parabólico SAR, o que ele fez? Ele confirmou o topo. Então o preço ele parou aqui, subiu, pegou o parabólico SAR. Quando ele pegou o parabólico SAR, ele confirmou esse fundo aqui, né? A gente poderia pensar, poxa, então aqui pode ser um topo. Não, não é um topo essa parte aqui. Por quê? Porque quando ele caiu, ele não pegou o parabólico SAR. Entendeu? Quando ele caiu aqui, ele foi e voltou. Então eu padronizei os topos dessa maneira, tá? Os topos e fundos. Quando o preço parou aqui em cima e voltou a cair, ele acionou o parabólico SAR. Ao acionar o parabólico SAR, ele confirma um topo. Quando o preço parou aqui e começou a subir, a gente ainda não sabia que era o fundo. Ele foi subindo, a gente ainda não sabia que era o fundo. A gente só foi confirmar o fundo quando ele pegou o parabólico SAR e foi para o ponto mais alto. Quando ele pegou o parabólico SAR, ele formou aqui um fundo, ok? Quando o preço foi caindo, a gente não sabia se aqui era o topo ainda. Não sabia. O preço caiu, a gente não sabia. Quando ele caiu e na vela que ele acionou o parabólico SAR, aí sim, aí confirmou o topo aqui em cima. Aí a gente sabia que era topo. O preço continuou caindo, parou aqui e começou a subir. A gente não sabia que aqui era o fundo ainda. O preço foi subindo, a gente não sabia. O preço foi subindo, a gente não sabia. Até o momento que a vela pega o parabólico SAR, aí confirma o fundo. Ok? O preço subiu, foi caindo, a gente não sabia que era o topo ainda. Foi caindo, pegou o parabólico SAR, aí confirmou o topo. Ok, pessoal? Então preciso que vocês treinem isso aí no gráfico, tá? Depois de um tempo se torna muito, muito fácil mesmo, pessoal. Vocês não precisam dessa análise toda que eu falei para vocês, tá? Você já chega no gráfico, mas fazer assim, ó. Você desenha topo e fundo sem nem olhar direito, porque você já tá no sangue, já é uma coisa que se torna fácil para você, entendeu? Pessoal, tô aqui no gráfico, tá? Eu quis mostrar para vocês no gráfico, porque eu não vou ficar de hipocrisia nesse curso, né? O mercado, análise técnica, não é uma matemática exata. 2 mais 2 não quer dizer que é 4 na análise técnica, né? Acontecem muitas variáveis. Então a gente não vai ficar preso só na teoria. Tem que mostrar para vocês na prática também como acontece. O que eu quero dizer com isso? Eu sei que o mercado, ele é tendência... Eu sei que o mercado, pessoal, numa tendência de alta, ele tende a fazer topos e fundos ascendentes, e numa tendência de baixa, ele tende a fazer topos e fundos descendentes, certo? Porém, eles não ficam. Porém, não é bonitinho dessa maneira, pessoal. Certinho dessa maneira. Não é sempre assim o mercado, entendeu? No meio de uma tendência de alta, surge uma tendência de baixa, surge uma consolidação. Isso acontece direto no mercado, pessoal. Ele muda o comportamento muito fácil. Então vou estar mostrando para vocês aqui. Vou marcar com uma
linha amarela. Então vamos lá. Ponto mais alto antes de pegar o Parabolic SAR, esse ponto aqui, certo? O Parabolic SAR foi pego aqui embaixo. Então confirmou um topo. O preço parou aqui, começou a subir, a gente não sabia onde era o topo ainda. Nessa vela aqui, ele pegou onde era o fundo ainda. Nessa vela aqui, o Parabolic SAR foi pego. Então aqui se tornou um fundo. O preço subiu, parou aqui. Na hora que ele desceu, ele pegou o Parabolic SAR, ou seja, aqui se tornou um novo topo. O preço caiu, depois ele voltou a pegar o Parabolic SAR, ele fez aqui o que? Um fundo, ok? Então nós temos aqui um topo, um fundo, um topo, um fundo. O preço subiu, parou aqui, desceu, pegou o Parabolic SAR, o que ele deixou aqui em cima? Um topo. O preço subiu, pegou o Parabolic SAR nesse ponto aqui, aqui se torna um fundo, tá? Daí, nós já vemos que, olha só, tínhamos aqui uma tendência de alta, olha, quando rompeu aqui, e aqui já rompeu o fundo novamente, certo? Para fazer talvez uma tendência de baixa, só que aí veio aqui de novo, rompeu esse topo, certo? Daí caiu, fez um fundo aqui, subiu, fez um topo, fez um fundo, fez outro topo, e aí caiu rompendo o fundo. Ou seja, pessoal, o que eu falei para vocês, não é sempre dessa maneira bonitinho, olha, tendência de alta ou tendência de baixa. Por isso que eu disse para vocês, o mercado não é uma matemática exata. 2 mais 2 não quer dizer que é 4 na análise técnica, né? Existem variáveis, a gente tem que estar pronto para essas variáveis, a gente tem que conseguir enxergar esses topos e fundos aí, ok? Depois de um tempo, pessoal, que eu aconselho vocês a treinarem, tá? A marcar topos e fundos, mas é muito rápido, tá? Que a gente pega isso. Depois de um tempo, você vai chegar no mercado, vai estar marcando topo e fundo assim, olha. Viu, pessoal? Se vocês treinarem isso, tá? Se vocês treinarem isso, rapidamente, pessoal, menos de um dia fazendo isso daqui, você já chega no mercado, consegue chegar a topos e fundos nessa maneira assim bem rápida mesmo, tá, pessoal? Dessa forma tá padronizada de uma vez por todas, topos e fundos, tá? Eu espero que vocês tenham entendido essa aula é de extrema importância, tá? Eu preciso que vocês repitam essa aula até vocês entenderem mesmo, ter o conhecimento, ter o entendimento dessa aula. Tudo que eu estou ensinando a vocês, pessoal, nós vamos aplicar nas estratégias, obviamente. Então, às vezes tem alguma informação solta ainda na cabeça de vocês, podem pensar, poxa, ainda não sei para que isso aqui vai me ajudar, ou talvez você não achou tão importante, mas depois, pessoal, não se preocupem, tudo que eu ensinei vai se juntar e vocês vão ver na estratégia como tudo vai se encaixar bem, tá ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.